Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente fazer uma conexão do Node-RED com o banco de dados MySQL. Então nesse exemplo a gente vai conectar aqui numa tabela local, a gente vai usar o banco de dados de forma local, porém futuramente se você quiser utilizar com banco de dados externo, o exemplo também serve, é só ajustar as conexões. Então a gente vai simular aqui nesse nosso exemplo a conexão num banco de dados no qual a gente tem uma tabela com registro de informações de algum tipo de dispositivo. Então a gente tem aqui algumas informações básicas como um log do dispositivo. Então a gente vai coletar dados de data, né, do data e hora do registro da informação e inserir uma informação. Então a gente vai fazer umas configurações bem básicas aqui e a gente vai conseguir interagir com o banco de dados MySQL localmente usando o Node-RED. Então eu já estou aqui na interface inicial do Node-RED. Eu tenho um fluxo novo aqui onde a gente vai criar os nossos nodes, né, onde a gente vai criar as nossas funções. Nesse momento que eu gravo o vídeo, eu estou usando o Node-RED versão 4.02, tá? Então pode ser que no futuro surjam novas atualizações, mas eu estou usando aqui a versão 4.02. Para que a gente possa usar MySQL no Node-RED, a gente vai vir aqui no menu lateral, né, no Manage Palette, e aqui nós vamos instalar o nó de MySQL. Então temos aqui os nodes já instalados, né, no meu local aqui. Eu vou no botão Install e pesquiso por MySQL. Então nós temos aqui algumas versões de nós. Eu vou utilizar essa versão aqui, Node-RED-Node-MySQL. Vou clicar no botão Install. Vai instalar localmente aqui no meu Node-RED. Já está instalado aqui o Node de MySQL que a gente pode utilizar aqui no nosso exemplo. Então aqui no nosso, vou dar um refresh aqui na interface aqui para que eu possa acessar aqui já a função do MySQL. Então estou recarregando aqui todos os meus nós e vou pesquisar aqui por MySQL. Então já tenho aqui o Node de MySQL para que eu possa utilizar ele. No caso do MySQL, a gente tem apenas um Node. Todas as ações elas vão interagir com esse nó. Então esse nosso Node aqui, ele vai estar integrado com algum banco de dados que a gente vai configurar aqui. Então ele vai receber comandos e vai mostrar as saídas. Então a gente pode configurar para esse Node aqui vários comandos. A gente vai testar aqui dois comandos básicos. A gente vai rodar um select e depois um insert para colocar dados na tabela. Então eu vou clicar duas vezes nesse nó. Ele vai pedir aqui para que eu crie uma nova conexão. Clico no botão mais. E eu vou colocar aqui local. O host 127.0.0.1, então indica que é o localhost, porta 3306 que é a porta padrão. O meu MySQL está configurado com o usuário padrão e uma senha de testes aqui. Tá? Então vocês vão utilizar o usuário e a senha de vocês. Qual que é a base de dados que eu vou usar aqui? Eu tenho uma base de dados chamada node_red_db. Tá? Essa é a minha base de dados. A tabela a gente vai informar via comando. Então esse node MySQL só precisa saber qual o server, usuário e senha e a base de dados que você vai utilizar. Clico em Add. Vou dar o nome aqui de MySQL. Então já temos aqui, meu Node está com o nome MySQL. Observe que tem uma bolinha azul aqui indicando que ainda não foi feito o deploy. Esse Node já está configurado, porém eu não fiz o deploy. No momento que eu der o deploy, que eu subir aqui para rodar, ele vai dar a mensagem de sucesso e conectado. Tá? Então apareceu aqui a mensagem connected. Então indica que a minha conexão com a base de dados está funcionando. Tá? Agora, para que eu possa fazer um teste, eu vou colocar um node inject aqui. E nesse node inject eu vou colocar um comando select. Tá? Então temos aqui o inject ligado no lado esquerdo. Então no lado esquerdo é onde eu recebo os comandos e no lado direito é onde tem a saída da ação, tá? Se ela foi efetuada com sucesso ou não. Vou clicar aqui duas vezes. Os nossos comandos SQL no Node-RED, eles são enviados através do message topic, tá? Então o payload aqui não vou utilizar, vou remover o payload e vou deixar apenas o topic. Então quero verificar tudo que tem dentro de uma tabela aqui. Select asterisco from. Eu tenho uma tabela chamada device log lá dentro, underline log. Então essa é a minha tabela, tá? Então select asterisco from device log. Quando eu rodar esse comando através do inject, ele vai mostrar aqui na lateral o resultado. Então eu vou colocar aqui um debug para que eu possa visualizar o resultado. Então eu vou ligar aqui, colocar um fio aqui ligando o debug. Tá? Agora eu vou colocar o deploy. Ok?
Agora eu posso executar meu comando. Então no momento que eu clicar aqui no inject, ele vai injetar esse comando aqui no Node.MySQL e eu vou pegar o resultado através do debug. Cliquei aqui, observe que eu recebi 3 objetos aqui. Então a minha consulta retornou 3 informações. Então tem o objeto 0, 1 e 2. Tá? Então eu recebi aqui um array list, né, com 3 objetos. E dentro de cada objeto desse tem as informações. Então tem o ID 1, info, né, então tem as colunas ID, info, created@ e device ID. Qual que é a ideia aqui dessa tabela? Ela está simulando um log de registros de informação. Então, eu tive a informação teste, nessa data, nessa hora, para o device ID 123. Agora eu tenho outra informação aqui, iniciando, né, created@, né, o horário que essa informação foi registrada no banco de dados e o ID do dispositivo. Tá? Então aqui eu estou simulando um log de dispositivos. Então a gente pode usar esse exemplo para que você tenha aí um dispositivo de IoT, e eventos que esse dispositivo vai gerando, você pode ir salvando dentro dessa tabela. Como é que eu posso fazer agora para inserir dados dentro dessa conexão? Observem que a chamada, quando ela é realizada com sucesso, você vai observar aqui embaixo do Node a mensagem OK. Tá? Então quer dizer que aquele comando SQL rodou com sucesso. Agora eu vou puxar um outro fio aqui na lateral esquerda. Uma forma de você inserir nós aqui, você pode puxar o fio, solta aqui, ele vai mostrar a opção, tá? Eu quero inserir outro inject. Esse inject já vou inserir informações, tá? Então eu vou modificar aqui. Então como eu vou inserir diretamente os dados, eu vou inserir através do message topic. Agora eu vou usar o comando insert. Insert into, vou colocar o nome da tabela, né? Device underline log. E aqui eu passo o conjunto de colunas que eu quero inserir informação, tá? Então tem uma coluna chamada info, uma coluna chamada created@ e uma coluna chamada device ID. Device ID, ok. E agora eu vou passar o conjunto de valores, né, values, tá? Então aqui eu estou colocando o comando SQL diretamente na mão, né? Então insert into device log, eu vou inserir na coluna info, dado na coluna created@ e dado na coluna device ID, os seguintes valores. Info, eu vou colocar uma informação aqui, start, então digamos que o dispositivo está iniciando, start. Qual o horário que eu estou inserindo essa informação? Eu vou usar a função null do MySQL, então ele vai pegar automaticamente a data e a hora do servidor, tá? Onde está rodando o banco de dados. Como está rodando local, vai pegar a data e a hora local da minha máquina. E o device ID, aqui eu vou colocar um código alfanumérico, então AXD8976, por exemplo. Então digamos que esse é o meu device ID aqui, tá? Esse aqui é uma informação texto, né? Então, info é um texto, null vai ser um datetime e o device ID é um texto também. Então, eu vou confirmar aqui, ok. E agora eu dou o deploy para que esse nó fique ativo, né? Ok, o banco de dados está conectado. Vamos rodar o inject de inserção. Observe que ele deu uma mensagem aqui, tá? Então quer dizer que a nossa informação foi inserida. Apareceu a mensagem ok. Agora clico aqui no meu select, que já havia desenvolvido anteriormente. Observe que no nosso array list tem um objeto a mais. Então agora tem o ID 3. Tá? A informação que eu acabei de colocar aqui. O ID 5, a informação start. O created@, ele pegou a data e a hora local, né? Então no momento que eu gravo aqui ele está pegando 14h54, são 11h54 da manhã. Então ele está usando o TC, então ele acaba pegando 3 horas a mais do seu horário local. Você pode configurar para que pegue o horário da máquina real. Tá? Aqui ele está usando o padrão que é o TC e acaba pegando 3 horas para frente. Device ID, então registrei essas informações. Observe que o ID do registro no banco de dados eu não inseri aqui no meu inject. Tá? Então no meu comando de inserção aqui não inseri porque coluna ID é auto-increment. Então eu não preciso passar essa informação. Toda vez que eu inserir um novo dado, eu vou passar somente as colunas que eu quero. Esse ID é criado de forma sequencial. Tá? Apenas o device ID que simula o ID de um dispositivo. Tá? Então tem lá um dispositivo com o ID AXD8976 e o registro para aquele evento do ID 5. Se eu quiser inserir uma nova informação, eu posso manter esse mesmo insert, né? Agora eu vou mudar apenas a mensagem aqui. Então vou colocar aqui de start, vou colocar aqui para pause, por exemplo. Vamos supor que você colocou o dispositivo em pausa, ele entrou num status de pausa. As informações aqui, as colunas são as mesmas, porém eu vou criar um novo registro.
O device ID vai permanecer o mesmo, mas vou ter uma nova info e um novo horário. Confirmo aqui no Done, coloco deploy, né, foi atualizado aqui meu Node. Eu estou inserindo informações de forma fixa, né, então toda vez que eu modifico o nó eu preciso dar o deploy. Clico aqui no inject. A operação foi realizada com sucesso, posso clicar aqui no meu select para visualizar os dados. Então temos aqui mais uma informação, né? Tem aqui mais um objeto aqui, né, com mais informação. Deixa eu limpar aqui. Vamos verificar novamente aqui. Então clico aqui no select, agora tem um array list aqui com 5 objetos, né? Só lembrando que esses objetos são objetos JSON, né? O Node-RED ele roda em cima do Node.js, então todas as informações trocadas entre os nós estão no formato JavaScript, né? Em JSON. Então temos aqui o último registro, o ID 6, né? O info pause, a hora que ele foi criado aqui, 14h56, né? Já está 4 minutos à frente do último evento, e o device ID que permanece o mesmo. Então, nesse exemplo aqui, a gente teve uma demonstração básica de como vocês utilizarem o MySQL. Se você tiver outras conexões para outras bases de dados, você pode criar outros nós aqui no MySQL. Então, você pode adicionar quantos nós, né, a SQL forem necessários. Tá? Então, eu posso conectar aqui com vários bancos de dados que possam estar no mesmo servidor ou não. Tá? Eu posso realizar várias ações aqui. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Foi uma introdução rápida a banco de dados. Futuramente a gente verá mais exemplos de Node-RED com banco de dados para que a gente possa desenvolver aplicações voltadas para a internet das coisas de forma mais robusta. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.